Fátima e eu falo com você de Newfoundland, Canadá. Ah, não tem muita coisa aconteceu, nós tivemos em abril, o ano passado a gente quase não teve neve, teve um pouco de neve em fevereiro, que ficou no chão no mês de fevereiro, em março já estava tudo limpo, nada. Esse ano nós tivemos mais neve durante o período todo, o inverno todo, e em abril nós tivemos uma tempestade de neve, que o Mihai provavelmente vai colocar um pouco no fim desse vídeo. Fora isso, a semana passada, na terça-feira, eu estava descendo a escada, achei que eu já estava no último degrau, e caí e torci os 2 tornozelos, e quando fiz o raio-x, deu que eu tinha quebrado ou trincado o osso de um pé, agora eu estou usando bota num pé e a outra coisa para manter o outro pé que eu torci. Então, tá meio difícil andar, pareço uma pata andando, mas tudo bem. E isso me causou um pouco de ansiedade, porque eu tenho 3 irmãs vindo em menos de 3 semanas, e eu queria mostrar para elas Newfoundland, porque é um lugar lindo, e a maneira de você mostrar é caminhando. Então, eu espero que até lá esteja melhor, que os 2 pés estejam já resolvidos. Amanhã eu vou no ortopedista para ver o que é. Mas tá tudo bem, não é muita dor e eu posso tricotar, eu só tenho que ficar de molho, e aí eu tenho tricotado nesse período. Ou trabalhado, né? Porque eu trabalho sentada. Eu queria começar hoje falando desse cardigan que eu fiz já há uns 2, 3 anos, e eu quase não usei, porque o capuz dele não usava. Então, esse é o Homestead da revista Interweave Knits, do outono de 2017. E eu fiz mais curto, mas eu usei fio fiados por mim e tingidos por mim para fazer tudo merino. E eu fiz esse cardigan. Só que o capuz estava muito curto. E aí eu bloqueei e agora ele está perfeito. Posso até colocar aqui. Tá vendo? Agora eu adoro esse cardigan, porque o capuz está direito. Eu fiz o cardigan mais por causa do capuz, e o capuz não estava funcionando. Agora tá, então eu devo usar mais. Então, eu só queria falar sobre isso. Tudo bem. Não, vou tirar. Porque o bloquear faz uma diferença grande. Eu bloqueei bem forte para poder o capuz ficar do tamanho certo, e eu fiquei feliz com o resultado. Então, esse era só para falar. Aí, bom, vou começar com um pouquinho diferente a ordem. Eu terminei o suéter do meu marido, que é o Nordisk Sweater, desse livro Viking Knits. Espera só um pouquinho. So, Norse Sweater. O nome do escritor é Lasse L. Mattberg, em Viking Knits. Como você pode ver, eu tenho várias páginas marcadas que são os modelos que eu quero fazer. A única coisa é que ele faz de baixo para cima. Então, todos os projetos dele, você começa embaixo, ou quase todos. E para mim isso é um pouco ruim, porque eu nunca sei. Essa manga ficou um pouquinho, não ficou comprida, mas fica. O Mihai tem
1,80 m e pouco, mais ou menos, 1,81 m ou 1,82 m, não sei, qualquer coisa assim. E a manga ficou aqui nele. E normalmente as mangas os suéteres que eu faço para ele, a manga fica mais curta e ele fala que gosta. Aí ficou mais comprida, mas ele falou que gosta também, então tá bom. Eu acho que ele está feliz de receber o a camisola, e aí ele fica feliz em geral. Bom, o que eu tenho para falar? Eu usei o Knit for Olive, Merino Knit for Olive, junto com o mohair também do Knit for Olive, que dá esse pelinho que fica fora, que eu achei que ficou legal. A trança é bem fácil de fazer, principalmente porque ela tem tricô e meia, ou liga e meia. E então é fácil você saber o que vai por baixo, vai por cima. A única coisa é que quando você está fazendo essa parte de cima, quando você está fazendo o raglan, ele vai comendo parte da parte onde tem a trança. E aí, no meu caso, eu não sei o que eu fiz, que quando você vai tendo que diminuir. Eu procurei sempre eliminar a parte do liga ou a parte do tricô, deixando o meia. Mas quando você vai fazer o pescoço, então nessa parte aqui você começa a trabalhar vai e volta, vai e volta. E no meu caso, eu acabei tendo que as diminuições, tanto quanto a trança, estava sendo feita no lado do liga ou no lado do tricô. Então, se você for fazer esse padrão, meu conselho seria não fazer uma carreira a mais para garantir que você vai estar fazendo as diminuições do lado do tricô e também a trança do lado do tricô, que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Que eu tive que ficar pensando, agora eu tenho que fazer por trás a diminuição, em vez de tricotar dois juntos, ou em vez de fazer, num lado eu fazia duas ligas juntas, outra eu fazia duas ligas juntas, mas entrando por trás, é muito complicado. Então, o melhor é você fazer ele do outro jeito. Que mais? A outra coisa é que o livro dizia para... Então, na Noruega, eu acho que os homens são bem altos. Então, como eu estava fazendo o tamanho um tamanho antes do maior, ele estava falando para eu ter 52 centímetros antes de juntar as mangas. E, na realidade, como o Mihai está comigo, eu colocava nele para testar. Na realidade, eu tenho acho que 41 centímetros daqui até aqui, e está perfeito nele. Então, é uma coisa que a gente tem que ver, que tanto na cultura no Brasil como em Portugal, os homens não são tão altos quanto na Noruega, então você provavelmente vai necessitar de menos centímetros aqui de comprimento no corpo. Mas está pronto, ele agora pode usar, porque ele não estava podendo. Eu não bloqueei, porque eu tenho a tendência a não bloquear as camisolas, os suéteres. Até pensei em bloquear por causa da manga, mas eu vou deixar ele usar. Quando eu tiver que lavar, daí eu bloqueio. Mas ficou num tamanho bom, então ele está feliz e agora ele pode usar o suéter dele. Outro projeto acabado foram as minhas meias, que no outro podcast eu acho que eu tinha terminado os 2 calcanhares, ou estava próximo de terminar. E o que eu fiz, eu procurei... Eu gosto de ponto barra, mas eu já estava cansada de um tricô e 3 meias, ou um liga, 3 meias, 2, 2.
Aí eu achei esse ponto na internet, que estava no flat, mas aí eu fiz no redondo, que é tricô, tricô, meia, e na próxima carreira é tricô, tricô, meia, 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 ou 2 ligas, meia liga, meia, ou 2 ligas e 3 meias. E aí ficou nessa barra. E o que eu gosto dessa barra é que ela tá, a última barra que eu fiz, ela ficou, a meia tá larga no geral, embora seja um ponto de barra. Então ela vai ajeitar no pé, mas nem tanto. Essa aqui vai abraçar o seu pé. E é isso que eu gosto, que a meia abrace o pé em cima. Então estou bem feliz com essa meia, tá terminada, é uma Vanilla Socks, não tinha padrão. Fiz isso. Aí, bom, eu, vou deixar esse aqui por um momento e vou falar no resto. Eu tenho assistido um Forest City Knits Girls, que é um podcast em inglês, e elas colocaram um projeto, elas fazem uma call que vai ser durante o ano inteiro, para você terminar alguns projetos que estão na sua agulha. E eu tinha alguns projetos na minha agulha. Um desses projetos era essa meia acho que era essa aqui, desse livro, Knit Socks Colorful, que a Cristina do Poela 63 me mostrou, e eu me apaixonei, mostrou no podcast dela, eu me apaixonei, comprei, e daí eu fiz uma meia, em setembro do ano passado, terminei a meia, e aí a síndrome da segunda meia, não fiz. Então esse ano eu peguei e terminei. Um problema que eu tive nessa segunda meia é que eu esqueci de mudar a agulha aqui para 2,5 ou 2,25, porque normalmente o color work eu faço em 3 milímetros e as outras áreas eu faço em 2,5, porque são as áreas que têm maior desgaste, então eu gosto de ter um tecido mais denso nessa parte. E aqui eu esqueci, eu fiz, era 3, com a agulha 3 milímetros, mas aí eu não ia. Demorou um tempão para eu fazer, eu já tinha terminado, quando eu saquei que eu tinha feito errado, eu falei, vai ficar assim mesmo. Então, um projeto antigo nas agulhas terminado, estou bem feliz com isso. Aí, o outro projeto terminado foi essa meia da Kate Davis, que é a Build Sleepers, e eu acho que ela fez mais como pantufa, é do livro dela 10 Years in the Making, e ela usa exatamente as cores do suéter, da camisola skiff que eu fiz o ano passado. Então eu tinha, acho que é Shidelian, eu não sei como pronunciar o nome do yarn, but é o fio dela, eu tinha as 3 cores, e então eu resolvi fazer a meia. Então, primeira coisa que eu me enganei foi que eu achei que esse era o fio da Kate Davis, na realidade é um fio da Rowan que eu tinha usado para uma outra coisa, que é 2 cabos só, então não é o ideal para meia, mas tudo bem, porque a meia para mim ela usa mais no calcanhar, então tudo bem, vou deixar assim mesmo. E eu tinha o fio dessa cor, mas tudo bem, da mesma marca. A segunda coisa é que ela usa, ela fala que isso é uma pantufa, e eu acho que faz sentido, porque a pantufa ela é mais larga, né? E ela está usando 64 pontos para fazer essa meia, que normalmente 64 pontos é o que você usa para fingering weight, e esse aqui é quase um DK, quase um DK.
Aí o que que eu fiz? Eu fiz como meia, eu diminuí 2 pontos aqui na parte de trás do pé e deixei a parte da frente com os 31 pontos, porque para eu não ter que alterar o padrão. E aqui o padrão tanto fazia, porque mesmo com 32 ele não dava assim certinho, né? A meia tá perfeita no meu pé, então não é um slipper, mas eu até pensei que eu devia ter feito os dois, porque daí eu poderia colocar na máquina de lavar com água fria, porque podia encolher que ia ser um pouquinho, mas como eu fiz e tá certinho no meu pé e eu acho que tá super bonito e eu não estou usando como slippers, eu vou usar como meia, mas com cano curto. Eu vou lavar a mão e usar o sock blocker toda vez que eu lavar. Eu achei esse calcanhar muito legal, muito fácil de fazer, que você vai fazendo, ela é da ponta do pé para cima, mas eu achei que foi muito fácil e muito gostoso de fazer. Então, e essa parte do calcanhar, que é onde eu tenho mais desgaste, tá todo em duplo, porque é em collar work, então tá perfeito. A trança que tem aqui, eu também achei que foi um processo interessante. O teu fio vai enrolando um no outro e depois ele vai automaticamente desenrolando do outro lado, quando você está fazendo o outro lado. Então, gostei muito da meia, gostei da experiência. E só que quando eu terminei essa meia, porque eu usei o resto que eu tinha, sobrou só essa bolinha do branco e sobrou um tanto mais ou menos assim do azul. Só que aí eu pensei comigo, eu sobrou um tanto assim do azul e tinha mais uma bolinha de azul. Falei, não vai dar para fazer nada com isso, só roupa de boneco mesmo. E por causa disso, roupa de boneco, eu acabei, e por causa da Cristina, a culpa é da Cristina, eu acabei fazendo o Noah desse livro que eu comprei também por culpa da Cristina. Então, esse é o Wild Animals, e esse foi o primeiro bichinho que eu fiz. E a minha ideia era usar só fio fiado por mim, e eu usei praticamente ele, com exceção do macacão dele, todo o resto foi feito com fio fiado por mim, o corpo, a, a roupinha de baixo e ele inteiro. E dentro eu usei como enchimento fibra que eu tenho para fiar, que eu tenho há muito tempo, eu acabei soltando e enchendo ele com aquilo. Então, foi bom porque eu diminuí o meu stash de fibra e também diminuí o meu stash de lã. Bom, duas coisas. No livro eu encontrei 2 erros. Um foi na orelha, que tem uma carreira que ficou faltando 3 pontos, mas aí eu procurei no Ravelry para ver o que o pessoal falava, não achei nada sobre a orelha, então o que eu fiz, eu só acrescentei um ponto num lado e 2 pontos no outro, e a orelha tá direitinho, tá como deveria estar, nenhum problema. A outra coisa foi aqui atrás, tem uma área atrás que também está faltando, acho que 3 pontos, e aí eu só fui até o fim do que eu tinha que fazer no fim e acrescionei os pontos que estavam faltando. Foi bom eu ter olhado no Ravelry, porque quando chega nessa hora de colocar a crina do cavalo, uma pessoa falou que ela fechou a cabeça colocando a crina, e foi o que eu fiz. Então, eu comecei aqui da parte da frente com a lã cinza, eu fui
tecendo em volta, colocando o fio aqui, aí pus a outra, e fui até o fim, até aqui fechando, e depois fechei o resto. Então eu acho que ficou um acabamento melhor do que se eu tivesse colocado a crina inteira, porque ela ficou dentro da abertura, né. Uma outra coisa que eu li no Ravelry, mas eu já tinha feito a cabeça, é que a pessoa, ao invés de fazer color work aqui, ela fez antársia. Então ela tinha um fio cinza até aqui, usou o branco e daí fez o cinza. O que é uma ideia boa, porque você aumenta muito ponto aqui, então fica complicado você trabalhar com o color work atrás. E tinha área que eu achava que ia ficar muito apertado, mas ficou bom. A outra coisa, como foi o primeiro bonequinho que eu fiz, eu coloquei pouco enchimento. Então, eu tive que abrir de novo. E a outra coisa é que ele não estava sentando. Aí agora, é que aqui tá mais dificinho, mas ele senta sozinho, tá vendo? Não vou lá. Ele senta. Então, o que que eu fiz? Eu saí procurando e achei uma pedra que era mais ou menos assim, redonda e chata, que eu coloquei na parte de baixo. E aí, a Andrea do Fruit Knitting, ela coloca algumas agulhas de duas pontas para manter ele em pé. Então foi o que eu fiz, eu coloquei também uma agulha lá. Se eu fosse dar isso para uma criança, eu não colocaria agulha e não necessariamente colocaria a perna, porque ele não precisa sentar. A criança colocaria. Mas até a pedra para criança não tem problema, porque não faz diferença, né? Então a pedra até poderia deixar. Só não colocaria agulha para não ter perigo. Que mais? Eu não fiz o bolso que ele tem na frente. Mihai colocou os olhos para mim, porque ele achou que o que eu coloquei não ficou bom. Aí eu fiz as ventas dele, que era para o Mihai fazer, mas aí acabei fazendo. Acho que é isso. E apaixonada por ele. A outra diferença é que ele aqui atrás era para ter 5 rabinhos, né, 5 cabelos. Eu só fiz 3 para ter certeza que ia passar nesse buraco, não ia ficar apertado. Então, eu achei excelente. Esse livro, o legal dele é que a roupa, o corpo é todo sempre igual. Então, você pode usar a roupa em todos eles, que funciona do mesmo jeito. Eu acho linda a roupa da raposa, acho o cachorrinho lindo. E a pata, adoro essa pata, acho ela linda. Então, tem um monte de bichinho que eu quero fazer. Esse carneirinho está muito lindo, mas parece complicado. Mas é a cabeça. Então, eu tenho que ver o que eu vou fazer. As roupas são lindas. A coruja, eu gosto muito da roupa da coruja. Deixa eu ver a coruja aqui. Essa é a coruja. Olha que stylish, tão lindo. Muito linda essa coruja. Então, esse é o livro e esse é mais um projeto terminado. Esse vai ficar para mim. Depois, eu gosto de sempre ter no carro. Eu gosto de ter no carro alguma coisa para tricotar. E aí eu comecei a tricotar esse chapéu que chama Ruska. É um padrão gratuito no Ravelry. E o que eu acho interessante nesse projeto é simples. Eu usei um fio fiado por mim, que é da raça Targi, junto com esse Wanderlust, que é 75%
Baby Suri Alpaca, 25% Mulberry Silk. E usei junto com o meu Targ. Era pedido a agulha número 6 milímetros. Eu fiz o tamanho maior, só que eu usei agulha 5,5, porque eu não queria que ficasse muito largo. Eu não queria que ficasse com muito buraco. E ele ficou um pouco apertado. Mas, primeiro que eu não quero para mim, que eu não gosto de branco. Mas eu queria fazer branco porque o que eu vi era branco. E eu tinha o fio. Eu não queria tingir. Mas ele ficou um pouquinho apertado. De qualquer maneira, eu gostei. O que eu gosto dele, o que eu achei interessante é na textura, é que você faz uma carreira de meia normal, ponto meia normal, e na outra carreira você faz ponto meia torcido. Então ele dá esse extra, essa textura extra no fio. Eu gostei muito. Eu ainda não sei, porque eu não tenho o pompom branco, eu tenho um branco com preto e tem esse preto que eu achei que talvez ficasse interessante. O que você acha? Me diz nos comentários se eu devo pôr o pompom ou deixo sem o pompom. Que eu fiquei pensando, se eu tivesse um branco, com certeza eu colocaria o pompom, mas como eu não tenho branco, eu não sei se vai ficar muito bom. Ok. Aí, em termos de projeto terminado, é isso. Daí, projeto nas agulhas. Bom, eu tenho assistido esse Forest City Knit Girls e eles fizeram a call para você terminar projetos antigos. E esse é o meu projeto antigo. Eu fiz essa meia até aqui, acho que em 2020, e depois nunca fiz mais. E nessa época eu ainda não sabia fazer collar work com tricotando a portuguesa. Aí eu aprendi a fazer collar work tricotando a portuguesa, mas tricotando pelo lado avesso, que é como eu normalmente faço e é mais rápido. Mas como já fazia muito tempo e nesse interim eu vi um vídeo da Isabel do Espírito Santo no Instagram, que ela mostra como você tricota a portuguesa, mas com o lado direito mostrando para você. O problema desse padrão é que nenhuma carreira é igual à outra, então você tem que olhar na carreira enquanto você faz. Esse é do livro Op Art, Sock, e pode deixar que eu pego. Essa meia, que eu acho linda a meia, e eu comecei a fazer essa meia com fio comercial e fio fiado por mim. E a combinação eu acho que fica lindo. Realmente ficou lindo. Só que é um trabalho grande. Então eu comecei a tecer essa meia e teci. Quando chegou aqui, eu não li o padrão. Ele fala para você dividir em 3 agulhas, até aí tudo bem. Coloquei 3 marcadores de ponto. Só que era para eu ter aumentado em uma agulha e fazer as outras 2 agulhas com outro diagrama, o diagrama que vai reto sem aumentos. Então, quando eu terminei, eu cheguei até essa parte aqui, estava super largo e eu não estava entendendo por quê. E aí eu resolvi ler a receita. Aí eu vi que era para ter aumentado, então eu diminuí. Só que quando você faz esse fio, você tem que estar olhando ponto por ponto, onde que você vai aumentar, onde que não vai. Então é um trabalho assim bem cansativo.
Daí eu desmanchei até onde eu precisava desmanchar, um pouquinho menos para poder botar na agulha de volta, e parei. Vai ficar mais uns 2 anos sem fazer. Não, eu vou tentar fazer antes. A outra coisa é que eu achei normalmente quando eu faço collar work em meia, eu uso agulha 3 milímetros. Então eu fiz 3 milímetros, mas essa aqui eu devo ter seguido a receita, que era para usar 2,75, porque essa agulha é 2,75. É uma agulha antiga que eu não achei que era 2,75, mas é. Então esse está difícil de entrar no pé, esse está perfeito. O que significa que eu devo ter que desmanchar esse projeto ou começar o outro pé fazendo com agulha 3, porque está bem mais larga. Então, esse projeto está de novo parado e não sei quando que eu vou pegar. Vou fazer outras coisas primeiro. Então, em termos de projeto terminado de tricô, esse é tudo que eu tenho. Enquanto eu estava tentando fazer essa meia, eu comecei a fazer esse chale, porque eu queria uma coisa que não precisasse ter tanta atenção. E então a gente tem inspiração através dos podcasts, através do Instagram, que a gente vê coisa lá, e eu tive essa inspiração e uma outra olhando o meu stash. Então eu achei esse fio, que é da Rosários 4, é 50% linho e 50% lã. Eu esqueci o nome do fio agora, mas os meus seguidores portugueses sabem qual fio que eu estou falando. Eu vou colocar no link embaixo de qualquer maneira. Mas é da Rosários 4, 50% linho, 50% alvor é o fio, alvor. E isso foi o que sobrou do outro cardigan que eu fiz, e eu resolvi fazer esse chale, que é o Jacob Shawl, é um padrão gratuito também no Ravelry, e que eu estou gostando bastante. Eu gosto mais de fazer o garter stitch, porque você não tem que pensar muito, mas o rendado não é tão difícil. E eu acho que quando bloquear vai ficar bem bonito. Eu fiz o casaco pórtico da Filipa Carneiro com ele. Então, eu sei que vai ficar bem legal, principalmente quando bloquear. E ele já está nesse comprimento, que eu acho que ficou bem interessante. Eu gosto do formato dele. E eu ainda tenho, eu tinha quase duas bolas inteiras. Eu usei a outra que estava faltando e essa que estava inteira. Falta tudo isso ainda. Então, eu acho que vai dar tranquilo para fazer. E eu queria um chale que eu pudesse fazer até acabar a lã. E eu acho que esse aqui vai acabar dando para eu fazer exatamente do tamanho. Eu achei inicialmente que ia dar um tamanho maior, mas eu acho que vai dar exatamente o tamanho que é para ser, porque embora eu ainda tenha bastante para usar aqui, tá ficando cada vez mais largo, então você usa cada vez mais em cada carreira. Eu achei muito interessante, gostei do formato dele e quero ver ele bloqueado, porque eu acho que vai ficar bem bonito. Eu fiz alguns erros, mas assim não estou muito preocupada no bordado, que eu acho que estava ficando maior, mas eu acho que na hora que bloquear vai ficar perfeito. Então, esse é outro projeto em andamento. Daí, vou falar desse aqui, porque está na mesma coisa. São meu... Não vai dar. Peraí. Meu outro projeto em andamento é o Primrose da Mary Wallen.
pronta aqui, o Primrose. Então eu fiz o corpo e agora eu comecei as mangas. Eu ia fazer como a Cláudia do Into the Woods, eu comecei fazendo as 2 mangas ao mesmo tempo, porque eu não gosto em agulhas separadas, mas ao mesmo tempo. Então, eu fiz a primeira parte de baixo, fiz uma, e a ideia era fazer uns blocos e daí mudar para uma e para outra. Só que, como você tem que estar sempre trocando de fio, eu acabei fazendo uma manga, vou fazer uma manga inteira e depois eu pego a outra. Ok, primeira coisa, eu resolvi usar a agulha porque eu comprei o kit, então eu fiquei com medo de usar uma agulha maior e ficar sem fio. Mas se você olhar, tá super justa. E eu acho que é para ser super justa, se você olha aqui, a manga tá bem justinha nela. Só que eu não gosto de usar a lã direto no corpo. Essa lã que eu achei que era, assim, não é das mais macias, mas também não é rústica, rústica, eu achei que ia dar problema. Colocando assim, eu não sinto nenhum problema, não tá coçando nem nada, mas eu não sei se eu usar isso durante um tempo, se não vai começar a dar problema. Então eu resolvi mudar a agulha. Eu marquei no gráfico aonde eu mudei a agulha aqui e estou usando a agulha número 3,5 em vez de 3,25. E se você olhar, ela tá bem, só que tem um pouco mais de folga do que essa parte aqui. Essa parte tem um pouco de folga, mas quase nada. Então eu resolvi usar 3,5. E eu ia fazer até onde eu fiz a outra com a 3,25 para ficar igual e depois mudar para 3,5, mas eu acho que eu vou fazer a outra inteirinho com 3,5 aqui. A outra coisa é que, como você troca de fio todo o tempo, eu pensei em usar as dicas do Steven West, em como fazer o Steven Weaven, mas eu acabei optando por não. Eu deixo os fios aqui e aí de tempos em tempos eu vou junto e dou nozinho e faço, porque senão vai ficar alguns buracos e eu não quero buraco. Então eu faço um nozinho e ainda fecho se tiver algum buraco ali. É bastante trabalho, mas eu pego um dia que eu canso de fazer e aí eu começo a fazer, a fechar aqui. Por isso que essa parte já está sem nada e essa aqui ainda falta. Faço um pouquinho, daí diminuo. Então, é um projeto devagar, porque essa troca de fio realmente demora um pouco. Então, eu ia fazer como a Cláudia, resolvi não, por causa dessa questão de trocar de fio o tempo todo. Mas está ficando bonito. Serve. E a outra coisa é assim, eu estou ansiosa porque as minhas irmãs estão vindo daqui a 3 semanas e eu queria andar com elas, então eu acabo comendo mais. Mas mesmo que eu emagrecesse, meu braço não vai ficar mais fino do que isso. Então, estou usando agulha maior. Esse é um projeto em andamento. Outro projeto em andamento que foi também por eu ter visto o meu stash é essa cal. Então, eu fiz no ano passado a Fei Cal em azul e amarelo, que também é um padrão gratuito no Instagram. E a Paulinha veio aqui em janeiro e usou, durante as 3 semanas que ela estava aqui, ela usou a cal. E eu fiquei de fazer uma cal para ela. Só que a questão é que eu não sei aonde ela colocou a cal. Eu sei que ela não levou, mas não sei aonde ela colocou e não consigo achar. E eu queria um fio que fosse macio. Esses 2 fios são fios fiados por mim. O vermelho é merino com um pouco de alpaca, com um pouco de seda.
E esse fio é 50% bambu, 30% merino, 10% bison e 10% cachemir. Os dois são extremamente macios e eu resolvi usar, então, para fazer essa cal. A minha fonte de inspiração foi o livro Op Art, e eu estou chamando essa cal de Op Art Cal. E só um pouquinho. O padrão é esse. É dessa meia que eles fizeram numa cor só, mas aí no quadradinho você tem como seria se você fizesse em duas cores. Então é isso que eu fiz. O que eu gostei é que ele tem... São 14 pontos por 16 carreiras. Esse livro é muito bom, eu recomendo, porque é um livro extremamente bom. E eu já fiz, acho que, umas 5 meias desse livro. Então, esse padrão, ele é 14 pontos por 16 carreiras. E eu precisava de um total de 80 carreiras. Então, foi muito bom, porque quando eu estou fazendo, eu fico marcando. Primeira repeat, 2, eu tinha que fazer 5 repeats do padrão, e aí eu sabia onde eu estava na minha cal. E isso, para mim, ajuda terrivelmente a progredir, porque quando faltava só uma repetição, você já fica mais ansiosa. E agora, desse aqui, eu acabei ficando sem bateria no meu tablet, que eu uso o Knit Companion, e daí eu fiz. E esse aqui eu sentei em frente do computador e fiz um padrão qualquer no Excel, e eu consegui errar várias vezes aqui. Mas como vai ficar por dentro, eu não estou muito preocupada. O fio é extremamente macio, bem denso, que é o que eu preciso para cá, porque eu não quero o vento entrando, porque você faz o tubo, você vai dobrado ficando para dentro, mas se eu dobrar aqui para dentro, você não vai ver. E aí, vou tirar o óculos. Vou até colocar desse lado. Então ele fica bem quentinho, porque eu posso cobrir o nariz, cobrir quase que o rosto inteiro, e ele ainda fica até aqui no pescoço. E se você tiver com calor, você abaixa. Mas para o vento de Newfoundland, ele é perfeito. Então eu estou bem contente. Eu comecei na segunda-feira antes de eu cair, e aí ontem, como eu não pude fazer nada, tive que ficar sentada com a perna para cima, eu avancei no meu tricô, nesse tricô. Então agora falta umas 2 repetições e meia, e aí eu devo estar terminado. Como eu fiz alguns erros aqui, cada vez que eu olho eu acho mais, eu vou ter que contar exatamente se eu tenho as 80 carreiras. E a outra coisa é que o meu gauge estava diferente. Então, eu acabei fazendo menos pontos para conseguir a largura que eu queria, porque eu não queria que ficasse largo, porque o objetivo é que ele pare no rosto sem você ter que... sem ficar caindo. Esse é o objetivo, que eu possa andar com a coisa cobrindo o meu nariz, com a cal cobrindo o meu nariz. Então, o importante é fazer a circunferência no tamanho certo, e você divide dentro do seu gauge, né? E vai ficar assim. Essa é a parte para cima. E depois você costura, põe os dois juntos com grafting, com Kitchener Stitch. Então, tá aqui, esse é
a minha cal, que está quase terminando. Eu tenho ainda um monte desse vermelho. E esse aqui eu não tenho mais, mas achei que ele ficou muito brilhante, muito bonito. E eu estou gostando. Ok. Aí meu último projeto nas agulhas que eu tenho trabalhado, eu tenho mais projetos nas agulhas, mas eu não tenho trabalhado neles. É a manta que vai ficar para Paulinha. E essa manta está num tamanho bem bom, na largura, porque vai dar para cobrir 2 pessoas com certeza. Então, se você ver aqui agora, como ela está mais comprida, dá para ver que ela vai dar com certeza para cobrir 2 pessoas assistindo televisão. Né? Desse lado, ainda poderia colocar do outro lado, que é o que eu queria que fosse uma manta maior. Então, eu já progredi bastante, mas eu diria que falta ainda uns 50% para eu terminar, para ela, porque a minha ideia é, eu uso bastante a manta que eu fiz para o Mihai, quando ele está deitado no sofá e dorme, eu cubro com essa lã, ou mesmo na cama ele tem mania de deitar em cima da coberta durante o dia quando ele está cansado, e aí eu cubro com ela, mas essa aqui vai ficar um pouco maior do que a que eu fiz, que é para cobrir até aqui. E aí também, se eles quiserem, eles podem usar a manta do outro lado, né? Porque ela tem ainda um bom tamanho para usar assim, para cobrir só as pernas e os pés. Eu estou gostando bastante. Eu gosto da mudança dos azuis, que eu pego uma bola, trabalho, e como o branco é branco e os azuis diferentes, eu acho que está ficando bem interessante. Sem muito pensar, sem muita coisa, acabou um fio, eu acrescento e começo a usar outro. Procuro sempre mudar a cor da bola e eu acho que está ficando bem legal. E vai ficar bem quentinha. E o ponto é daquele livro de textura que eu mostrei, e você faz uma carreira em tricô em branco, daí vem de volta com uma carreira em tricô em azul, aí você vai virar o projeto inteiro, vai usar uma carreira em tricô em azul, em branco, e vai voltar vai de novo com a segunda linha em azul e meia. E é isso que causa esse efeito, que é super elástico. Então, está progredindo, não sei quando eu vou terminar. Minhas irmãs vêm por 3 semanas, então eu não devo tricotar muito nesse período. Mas até eu ver a Paulinha, na realidade, até ela ter a casa dela, vai demorar um pouco. E eu vou guardar aqui até ela terminar a casa dela. Bom, daí em fiação eu terminei de fazer os cabos nessa aqui. Eu fiz 2 cabos. E essa lã era o último restinho que eu tinha cardado em 2022. E é a mesma fio que eu cardei essa aqui. Ela tem alpaca, é 70% merino, daí acho que 25% alpaca e um pouco de silk, mais ou menos isso. Talvez uns 5% de seda, talvez não. E essa aqui é a mesma coisa, só que esse eu fiz bem fininho e tem 3 cabos. Essa aqui eu fiz bem solto o fio e são 2 cabos. Então, essa é a diferença, que os 2 cabos estão bem mais largos do que o meu. Vou colocar aqui só para você ver. Do que o meus 3 cabos é bem mais fino do que o meu 2 cabos. Mas esse tá
ele foi fiado de uma maneira a ter bastante ar no meio, então eu acho que eu vou usar, talvez eu acabe tingindo por cima desse só para conseguir uma cor diferente, porque eu tenho um outro amarelo, talvez um verde, e eu vou usar, eu acho, para fazer golas, porque ele vai ficar bem quentinho e é super macio para você usar de encontro ao rosto, que é o que eu gosto. Então, esse foi um fio terminado, de fazer os cabos. Eu ainda tenho que lavar, porque eu não lavei depois de fiar. Aí eu tinha começado o Jacob. Jacob é a parte mais escura, e o Jacob normalmente é um fio rústico, só que nos Estados Unidos, os criadores de Jacob, eles estão fazendo, estão cruzando para ter uma parte mais macia. Eu juntei com Corriedale, que é bem macio, e daí eu tingi com verde. A minha ideia era ter um verde que fosse mais escuro, mas assim mesmo tá bom. Tem um padrão da Kate Davis que tem corujas que eu queria fazer, e é com bulk yarn. Talvez esse aqui dê, eu vou fazer um teste. Então, eu tinha 250 gramas do Jacob e eu fiz 3 cabos juntando o Corriedale. Então, eu espero que dê. Isso é o que sobrou nas minhas bobinas, que eu fiz com Navajo Ply, ou um cabo Navajo, esse aqui, mas não lavei ainda, então eu espero que ele fique um pouquinho mais largo na hora que tiver. Eu procurei colocar menos twist, menos torcedura nele, porque eu queria que ele ficasse ficasse mais fluffy depois que lavasse, né? Daí, a Kate Davis todo ano tem, não todo ano, mas quase todo ano tem o clube dela, e esse ano o clube começa amanhã o primeiro padrão. E ela vai ter um Mystery Knit Along, que eu queria, vou participar, só que ela está fazendo com o Mila Roche, que é o fio dela. E eu não ia comprar só para fazer isso, então eu estou usando o Briggs and Little, que é um fio canadense. Ele é um pouco rústico, vamos ver, mas é um fio bem acessível em termos de preço. E em termos de cores, eu gosto muito das cores. Então, eu comecei a fazer essa amostra usando o amarelo e o vermelho mais escuro, mas eu achei que não ficou o que eu queria, que eram em tons mais pastéis. Então, eu, em vez de fazer uma outra amostra inteirinha, eu só mudei as cores aqui e eu gosto mais desse grupo de cores. Era para você ter 5 cores diferentes. Então, eu vou usar essa lã para fazer. É um chale, eu acho. Então, o chale não necessariamente fica em contato com a pele. Então, acho que vai estar tudo bem. Então, esse é o da Kate Davis. E eu estou ansiosa para ver o que ela vai colocar de padrão. E aí, por último, de fiação é isso. Por último, depois de quase 10 anos, eu fiz um tapete. Então, quando eu vim do Brasil para o Canadá, eu trouxe uma caixa de 1 metro por 2 metros. Eles fizeram uma caixa de madeira, eu enchi de coisa dentro e é o que veio para cá. E o meu tear veio junto. Eu comprei esse tear em Curitiba em 1990 e fiz muitos tapetes lá, mas já fazia 10 anos que a trama estava no tear, mas não pronto para usar.
Aí a gente veio para essa casa, eu coloquei o TA lá embaixo, o Mihai montou, eu preparei a warp, preparei a trama e aí enfiei. Tem vários defeitos esse. Eu não fiz não preparei a trama corretamente, então ela causa uns controles. Em alguns lugares a quantidade de lã estava muito grande, mas assim mesmo, em outros lugares não estava o suficiente. Mas foi um bom recomeço. E tá pronto um tapete que vai para o quarto de hóspede. E aí eu comecei já meu segundo tapete, que está bem melhor. Eu estou mais interessada nele, mas aí eu machuquei os tornozelos, então eu tive que parar. Mas um tapete terminado. A minha ideia é fazer os tapetes para essa casa. A gente vai mudar o lugar onde estão os tapetes, onde estão os teares, e aí é isso. Então, eu estou bem feliz que minhas irmãs vão vir. Vai ser um tempo bom, espero estar podendo andar bastante quando elas estiverem aqui. Por enquanto, eu não estou. Outra coisa, antes que eu esqueça, que o Mihai está me lembrando, minha amiga Soraya fez esse colarzinho para mim, que eu acho muito bom. Eu tenho procurado usar todos os dias, eu acabo esquecendo, porque ele mantém esses marcadores de progresso, que também pode ser stitch marker, porque muitas vezes eu estou no carro ou eu estou numa outra área que eu estou tricotando e eu preciso de um stitch marker e eu não tenho a minha latinha de stitch markers comigo. Então agora eu tenho procurado andar com isso sempre, para sempre ter stitch markers comigo. Coisa de tricotadeira, né? E aí é isso. Eu não sei quando vai ser o próximo podcast. Obrigada por estarem desse lado. Espero que não tenha ficado tão longo quanto o inglês. E é só. Espero que vocês se animem a fazer algumas coisas. Eu vou falar para vocês, o Noah foi extremamente gratificante. I'm in love with Noah. Estou apaixonada por ele, porque ele é uma gostosura. E não vejo a hora de fazer outro. Então, outros bichinhos. Um beijo grande no coração e até a próxima. Tchau.